Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar do WNTC, We Need to Talk About Cannabis. Sou Nádia Bento, sou a Head das feiras de Life Science da Nuremberg Mestre do Brasil e vou acompanhá-los na tarde de hoje. Essa série de webinars, ela funciona como um warm-up para o WNTC, para esse evento presencial que acontece no dia 8 de junho de 2021 no São Paulo Expo, simultaneamente às FCS Pharma e FCE Cosmetic. Então acompanhe os nossos sites, as mídias sociais, tem muito mais informação e conteúdo por lá. Nessas séries de webinars, nós já falamos como a cannabis tem sido estudada para tratar pacientes com Covid, já falamos das perspectivas da PL 399 de 2015 e hoje o tema é do ilegal ao essencial. E só antes de apresentar esses convidados maravilhosos que vão compor o debate de hoje, queria convidá-los a compartilhar suas dúvidas, perguntas. Existe aqui um botão de Q&A, então destinem as suas perguntas ou dúvidas para qualquer um dos convidados lá. E fiquem à vontade no chat para qualquer outro comentário a respeito do tema, do conteúdo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, agradeço, primeiramente, os patrocinadores. Então, muito obrigada em Torres Phytolab pela confiança, nossa gratidão. Claro, os nossos apoiadores, o The Green Hub, a Indeov, Clarivate, a Pharmaceutical Innovation. E, claro, não podia deixar de agradecer esses grandes parceiros e co-realizadores do WNTC, que é a Biquif e a Hyria. Então, vamos agora, claro, para esses grandes convidados. Então, inicio aqui o debate convidando o Tarso Araújo, que é jornalista, autor do Almanaque das Drogas, diretor do filme Ilegal, A Vida Não Espera e diretor de novos negócios da Torres Phytolab. Tarso, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado a você, Nádia. Agradeço em nome da Entourage o convite para a participação nesse webinário e parabenizo aí vocês pela iniciativa de finalmente vamos falar sobre cannabis. Realmente precisamos falar sobre cannabis. É muito bom ver um evento importante como esse FCE Pharma começar a colocar o pé nesse debate, pelo menos no debate, né? Acho que isso por si só já é um grande indício de como nossa sociedade está reconhecendo que essa questão, esse debate sobre cannabis é mesmo essencial já. Com certeza. Muito obrigada pela tua presença, seja muito bem-vindo. Convido para compor o debate o Norberto Fischer, o pai da Anne, a primeira brasileira autorizada a importar um derivado de cannabis para uso medicinal no Brasil. Norberto, que prazer, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. A gente fica até emocionado, né, de participar de uma live como essa. Se a gente olhar para trás, em 2013, imagina uma live no Brasil em 2013 falando de cannabis. Seria praticamente impossível, né? Isso daria um ruído, uma coisa assim absurda. E hoje a gente está debatendo, né, sobre a essencialidade da cannabis. Eu acho que vai ser um momento oportuno de trocar ideias, unir esforços e quem sabe a gente discutir aí próximos passos que sejam bons para todos, né? Fazer um Brasil mais justo e perfeito. Com certeza, nosso objetivo também. Seja muito bem-vindo. E para moderar esse debate, nosso muito obrigado pelo aceite ao convite do Ricardo Amorim, jornalista formado pela Federal do Rio de Janeiro, que desde 2017 acompanha o mercado legal de cannabis e em 2019 lançou um blog, o Cannabis, que atualmente o blog é hospedado no site da Veja. Ricardo, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Abra o seu microfone e pode dar suas boas-vindas e a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos. É realmente uma honra e um prazer estar aqui. Enfim, desde que eu comecei nesse mercado, eu acho que a coisa já avançou muito e é um prazer estar aqui com duas referências desse mercado no Brasil, que é o Norberto e o Tarso. Então, eu espero aí ser um moderador que facilite essa conversa, mas eu vim aqui também para aprender junto com todo mundo, né? E para aprender um pouco mais. A gente sempre aprende nesse mercado, esse é um mercado em desenvolvimento, onde a gente aprende a cada dia. E hoje eu estou com duas feras aqui realmente
dois caras incríveis que estão escrevendo, né, que já escreveram boa parte dessa história no Brasil e que continuam escrevendo aí com suas trajetórias, enfim, com sua atuação, com sua militância e com sua atuação na indústria e no convencimento, vamos dizer assim, e trazer informação, né? Meu objetivo com o blog sempre foi esse, trazer informação para um debate informado, né, com base em fatos, dados, evidências. Eu acho que é isso que a gente tem que levar para o público, é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, trazer um pouco de mais informação, porque é assim que o mercado se desenvolve, seja ele qual for, né? No caso da cannabis, principalmente. Então, estamos aqui para falar do ilegal ao essencial, né? Eu acho que estou aqui com as pessoas certas para falar disso, né? Porque lá em 2014, quando foi lançado, né, o documentário, né, o curta-metragem Ilegal, né, A Vida Não Espera, o diretor é o Tarso, que está aqui, muita coisa aconteceu, né? E esse documentário trazia a história da Anne, que é a filha do Norberto, né, que foi protagonista dessa história e ainda é protagonista dessa história no Brasil, por ser realmente, de fato, uma referência. Então, eu queria abrir esse debate, convidando o Norberto a contar um pouquinho lá de trás, né? Você falou 2013, né? 2014 teve o filme, como era ilegal, né? E por que agora é essencial, e a gente vai percorrer, eu acho que cada um dessas etapas, mas como era quando era ilegal, e depois eu quero ouvir o Tarso também, que obviamente vai poder contribuir com essa visão, né? Tá, vamos lá. Eu não vou falar muito, né? Porque senão eu vou contar toda a história. Tanta coisa aconteceu, tanta coisa mudou, que assim, demoraria horas para só chamar os destaques. Mas assim, quando a gente descobriu, né? A Catiele entrou num site americano, a Catiele e a Margarete, as duas descobriram praticamente ao mesmo tempo que tinha um tal de canabidiol, que poderia ajudar a controlar as crises convulsivas das meninas. E aí, quando a gente ficou sabendo que esse canabidiol, na verdade, era proveniente da cannabis, a gente tomou um choque, né? O susto foi muito grande. Só que o desespero, a gente estava vendo que a Anne estava indo embora. Era como se a vida da Anne estivesse esvaindo entre os dedos. A gente tentava segurar e nada que a gente fazia surtia efeito. E a gente resolveu tentar. A gente sabia que era ilegal, a gente resolveu trazer escondido dos Estados Unidos e começamos a dar para a Anne. Naquela época, a gente estava tão enraizado o preconceito em relação à cannabis, à planta, porque a gente não falou para ninguém. A gente não falou para familiar, para ninguém da família, para os amigos, porque a gente tinha medo de falar que estava dando um derivado da cannabis para nossa filha. A gente só conversou com o nosso médico. O médico falou que acompanhava, que monitorava a Anne, mas não ia prescrever, não ia fazer nada além de acompanhar a saúde da Anne. E nós começamos a dar o produto e ela melhorou assim em questão de 9 semanas. Foi uma coisa assim milagrosa. Ela saiu de 60 crises convulsivas semanais para 0. Então assim foi uma coisa muito impactante. Na sequência, o nosso produto ficou retido na Anvisa. A Anvisa, a alfândega, o desembarque aduaneiro pegou o produto, mandou para a Anvisa e a Anvisa nos questionou. O que a gente estava trazendo, para que era aquele produto. E um pouco dessa história já está lá dentro do Ilegal. Aí a gente convida o pessoal que não assistiu ainda a assistir o Legal, que ele vai contar um pouco dessa história. Então, assim, o sentimento era muito negativo, era muito ruim. O sentimento de estar fazendo uma coisa ilegal, de você ir, assim, a quebra de paradigmas, né? Todos os dias a gente... Era um tapa de luva na própria cara, né? Porque, assim, a gente nunca deu bola para o assunto cannabis, a gente passava na televisão, marcha da maconha, qualquer assunto sobre o tema, a gente não queria saber, a gente não se envolvia com isso, porque não fazia parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E de repente a nossa filha, com 5 anos, pela primeira vez, estava controlando as crises convulsivas por causa de um derivado da cannabis. Então, assim, isso foi muito impactante. E aí o sentimento de você fazer uma coisa legal não é nada positivo. E aí, graças a Deus, caiu no nosso colo um cara chamado Tarso, uma pessoa que surgiu. Estávamos em Florianópolis de férias, eu e a Catiele, toca o telefone e a Catiele vira para mim, olha, ligou um cara aqui que eu acho que é da Polícia Federal. Ele está dizendo que é da super interessante e está querendo fazer uma reportagem. Eu falei assim, desliga, nunca mais atende o telefone para falar com esse cara. Mas a Catiele virou para mim assim, cara, e se for verdade? E se de fato ele for um repórter, pode ser a chance que a gente tem de gritar para o mundo que existe uma coisa diferente que poderia fazer efeito, poderia ajudar as famílias. Aí a Catiele arriscou. Se fosse por mim, não tinha rolado, mas a Catiele que foi a corajosa
ficou quase umas 2 horas acho que, conversando com o Tasso no celular, e aí desta conversa deu um boom. Saiu ilegal, as coisas foram acelerando, e o mais interessante, que aí você perguntou, né, a gente saiu do ilegal para o essencial, a ANE acabou ganhando na justiça, né, uma liminar na justiça para ser a primeira brasileira autorizada a importar o derivado da cannabis, tirou um peso dos ombros, né, que parece que arrancou aquele peso dos nossos ombros, e a gente foi aos pouquinhos avançando. Então, assim, foram pequenos passos que a gente foi dando, por exemplo, reclassificação do THC, desembaraço aduaneiro, eliminação de impostos da importação. Se a gente começar a citar aqui, foram mais de 30 pequenos avanços que, individualmente, as pessoas podem dizer que não serviu para nada. Mas quando você soma tudo e olha para hoje, comparar hoje com 2013, existe um abismo, principalmente no aspecto cultural e também no interesse das empresas, né, para trabalhar com esse assunto, para avançar esse assunto, e dos médicos em termos de pesquisa. Então, assim, se a gente parar para analisar, saímos de uma situação que era ilegal e agora a gente está numa necessidade de aumentar a cultura, de aumentar o conhecimento e permitir que as pessoas tenham acesso. Olha, falei Perfeito. muito, não sei se eu respondi a pergunta. Perfeito. Respondeu sim. Eu queria ouvir o Tarso, né, porque a gente falou falando o essencial, que foi, inclusive, reconhecido, né, nos Estados Unidos, no Canadá, como um produto essencial durante esse período de pandemia, né? Então, acho que por isso é o essencial que a gente está trazendo aqui, né? Foi reconhecido como realmente as pessoas precisam, né? Os pacientes, enfim, precisam desse medicamento. Mas o Tarso, eu acho que tem um pouco também, conhece um pouco essa trajetória, porque ele também foi pioneiro, né? Eu acho que ser pioneiro, como você falou aí, Norberto, é difícil, né? Você fica com aquele pé atrás, toca o telefone, você fica assustado. Nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Quando foi o habeas corpus, né, a autorização judicial, você tirou um peso das costas. Eu acho que o pioneiro corre esses riscos, né? Ele tem que correr riscos. Eu acho que o Tarso também, não vou dizer que não correu risco, mas eu acho que ele também ajudou a abrir um pouquinho, forçar um pouquinho essa porta, né, de pelo menos trazer esse debate, trazer à luz esse debate, né, que era uma coisa que já acontecia no Brasil. Tarso, como é que foi esse começo lá e você se interessou pelo assunto e a história da ANE te despertou? Conta um pouquinho para a gente aí. Então, boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Fischer. Eu acho que essa história... Bom, eu já escrevi sobre drogas antes, né? Bem antes, mais ou menos em 2005, eu comecei a escrever regularmente sobre políticas de drogas, todas as drogas num sentido mais amplo. Eu escrevia sobre saúde, que era mais minha área, ciência e saúde, e esse assunto das drogas começou a me levar mais para as áreas de políticas também. Mas aí eu vivi muito isso como repórter, porque assim, é engraçado, eu era jornalista, né? E eu convivia com um certo estigma de simplesmente trazer essas pautas à baila, né? Lá dentro da Super Interessante, felizmente, não era esse o ambiente, né? Eu tinha um chefe que também é sensível à causa, que é o Denis Russo Burgerman, que era diretor da Super Interessante na época, e eu aproveitei, vamos dizer assim, um evento na época que foi o decreto Mujica propondo a legalização do uso social no Uruguai, para propor uma edição especial da Super Interessante sobre cannabis, que acabou acontecendo e teve como principal destaque essa reportagem sobre o medicinal, né? Ou seja, meu aprofundamento nesse campo do medicinal começou a partir de um trabalho mais amplo sobre cannabis em todas as suas nuances. E dentro dessa minha atividade jornalística e dentro dessa época aí, eu já tive que lidar com algumas circunstâncias de ilegalidade tensas, como, por exemplo, nós nessa mesma revista nós tínhamos reportagens de redução de danos e de cultivo, que, por exemplo, o meu editor na época, o Alexandre Persinazzi, eu fechei a revista, eu editava a revista, tinha um redator-chefe que ele virou e falou assim, cara, temos que mandar isso aqui para o jurídico. Falar de cultivo de cannabis era motivo para mandar uma reportagem para o jurídico. Falar sobre como estratégias de redução de danos tinha que ir para o jurídico. Falar sobre cannabis medicinal tinha que ir para o jurídico, sabe? Então você vê como o estigma que recaía e ainda recai sobre a maconha
atrapalhava o simples debate sobre o assunto cannabis medicinal. O que eu acho que foi o pulo do gato naquele momento ali, ainda na reportagem antes do vídeo, foi a nossa percepção de que o que daria outra cara para a cannabis seria dar cara às pessoas que usavam isso de maneira medicinal, né? Então, nós demos um grande destaque na reportagem para o depoimento das pessoas que usam, porque, na verdade, todo esse processo de transição do ilegal ao essencial, ele passa por um processo de convencimento das pessoas, ele é um processo de estigmatização, é um processo histórico que durou mais de 50 anos, né? No mundo inteiro, e o processo que a gente está vivendo agora, reverso, ele também é um processo cultural muito lento, e tanto naquele momento quanto agora, o grande vetor da mudança é o aspecto humano de todo esse debate, né? E quem, ultimamente, né, desde 2013, tem mais impulsionado esse debate são justamente os pacientes que não só usam a cannabis, os pacientes para quem a cannabis se tornou algo essencial, né? Mas esses pacientes que não só estão desfrutando dessa terapia, como também se dispondo a dar a cara, porque a verdade é essa, você dar a cara e defender o uso terapêutico da cannabis ainda é uma coisa que exige uma certa coragem, justamente porque a ilegalidade está aqui na esquina, né? Está muito próxima ainda, historicamente. Hoje mesmo, a gente sabe que tem muita gente que consome cannabis e prefere cultivar em casa e que, eventualmente, vai presa por causa disso, né? Então, a gente está num momento de grande transição nesse caminho que eu acho que é muito longo. Mas eu concordo com o Fischer em reconhecer que temos grandes avanços nos últimos anos. Perfeito, perfeito. Eu queria falar então um pouco, né, vamos dar o passo a passo, acho que para a turma que está acompanhando e tem pouca familiaridade, né, eu acho que é importante a gente situar como é que isso aconteceu, né, e o Norberto falou aí de vários pequenos passos, né, e isso foi assim que aconteceu no mundo todo, né, quer dizer, você partiu de um avanço pequeno, quer dizer, de uma decisão judicial, até que um dia, ou por conta mesmo, né, eu acho que da pressão e dessa necessidade e da própria comunicação entre as pessoas, olha, isso aqui funciona, eu ouvi falar, né, Norberto, você falou, eu ouvi falar do canabidiol, quer dizer, foi atrás, virou muito boca a boca, quer dizer, e como é que isso saiu, né, quer dizer, desse nicho, vamos dizer assim, de uma pessoa ajudando a outra, e o médico, né, um médico com desconfiança, o outro apoiando, como é que isso foi chegando nas autoridades, né? Como é que isso foi, tanto que hoje a gente tem uma mudança regulatória relevante, né? Hoje já temos um reconhecimento do potencial terapêutico da cannabis aí já reconhecido pela Anvisa autorizando importação, né? Registro de produto no Brasil, tudo isso aconteceu, mas como é que isso saiu, vamos dizer, das pessoas e chegou, vamos dizer, nas instituições, Norberto? Queria te ouvir depois o Tarso sobre isso. Como é que foi essa mudança, quer dizer, chegou num público maior e aí sim, de fato, as autoridades tiveram que se posicionar com relação a isso? Vamos lá, eu vou dar uma opinião aqui, depois o Tasso pode fazer os ajustes aí que ele achar mais adequado. Eu acho, pessoal, o primeiro grande impacto, a primeira grande divulgação que teve foi quando saiu no Fantástico. Teve o lançamento do Ilegal, que era o reduzido, Ilegal curto, e na sequência foi feita uma reportagem no Fantástico. E aí na reportagem se falava, né, do uso do canabidiol para controlar a epilepsia. No Brasil, pelo menos 3% da população tem epilepsia. Então, assim, isso deu impacto. Todo mundo que ouviu falar, todo mundo que tinha filho especial, criança especial, que estava assistindo, quis saber que história era essa. Então, assim, isso começou a repercutir. E muitos políticos, muitas pessoas que hoje que ocupavam e hoje ocupam cargos políticos, também tem pessoas nas famílias com necessidades, que precisariam usar, não apenas para epilepsia, mas para Parkinson, Alzheimer, dor neuropática. Então, assim, na verdade, foram dois grandes movimentos, eu diria. Teve um movimento da mídia, o impacto de você ir para a televisão, de você mostrar na mídia, como disse o Tarso, né, botar uma cara, botar um rosto na frente de algo tão preconceituoso, que te choca, né? Você falar a palavra maconha chocava, era uma coisa muito agressiva. Então, de repente, você bota uma mãe, uma criança no jornal,
do Fantástico, e tudo isso dá um grande impacto. E segundo, acho que foi o crescimento natural mesmo das redes sociais, porque assim, todo mundo que tem filho especial conhece no mínimo umas 10 outras famílias que têm filho especial. Então você começa a dar o canabidiol para a criança melhora, ela reduz o espectro autista, ela volta a andar, ela começa a se alimentar melhor, não tem como ficar calado. Então, assim, cada família que teve alguém que utilizou com resultado positivo, acabou divulgando para outras famílias. Isso gera uma onda. Isso, naturalmente, essa onda chega para os governantes, chega aqui no Congresso e acaba causando impacto. Então, assim, na minha visão, foi mais ou menos esses dois movimentos que naturalmente acabaram levando esse debate, essa discussão para o nível que está hoje no Brasil. Bacana. Eu acho que esse papel da mídia é super importante. Eu acho que a mídia tem um papel relevante nesse movimento de informar sem preconceito, né? Eu acho que o jornalista não pode ter preconceito, ele não precisa ter lado, ele não precisa defender lado nenhum, mas ele tem que ouvir os argumentos e tem que levar em conta os fatos, as evidências, né, os dados e as evidências científicas e tudo isso. Eu acredito que o Fantástico tratou isso de uma maneira muito profissional, né? Porque, enfim, trata-se aí de um dos maiores veículos de comunicação do mundo, né, e um dos seus principais programas, e com profissionais super competentes. Eu imagino que o Tarso também, como jornalista, mas e agora, né, como um profissional do mercado, né, da indústria, eu acho que viu também essa mudança desse discurso crescer, né, crescer na sociedade, crescer entre os pacientes, mas não só entre os pacientes, também na sociedade, a classe médica e as autoridades. Como é que você viu esse debate chegando e quais foram aí os principais obstáculos e como eles foram vencidos, Tarso? Poxa, Ricardo, eu acho que é muito interessante perceber como que essa onda afetou, e isso é muito importante para a nossa indústria, né? Que é uma indústria que é regulada pela Anvisa, né? Como a nossa agência de medicamentos. Hoje, a gente vê a Anvisa falando de cannabis e compara com 6 anos atrás, e é brutal a diferença. Isso é muito relevante para essas empresas que hoje estão trilhando esse caminho, né? Ou seja, quando elas entram hoje nesse diálogo sobre esse assunto com a Anvisa, eles não estão mais lidando com uma agência que simplesmente desconhece a cannabis. Em 2014, para essa mesma reportagem, quando eu liguei para a Anvisa pela primeira vez para falar sobre cannabis medicinal, eu falei com na época, até hoje, a coordenadora de substâncias controladas da Anvisa e perguntei sobre o status legal do canabidiol. Ela não sabia o que era canabidiol, ela nunca tinha ouvido falar de canabidiol. E aí, depois que o curta saiu no Fantástico, a Anvisa, ela foi, por causa dessa onda de pacientes a que o Fischer está se referindo, né, essa onda de interesse, essa onda de demanda que, de certa forma, funda o mercado de cannabis medicinal no Brasil, ela atinge em cheio a Anvisa de uma maneira que a Anvisa não está acostumada, né? Porque a Anvisa tem o 0800, a Anvisa tem um e-mailzinho, tem um telefone ali, mas ela não está acostumada a receber gente na porta dela, batendo na porta, falando: oi, eu quero usar esse remédio aí na minha filha. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. As pessoas iam na porta, bater na porta. O pessoal de Brasília ia lá falar que queria usar o tal do negócio do Fantástico. Então, na época, o Dirceu Barbano, diretor-presidente da Anvisa, eu lembro dele gravar um vídeo para explicar a essas famílias sobre como a Anvisa tinha encontrado um procedimento excepcional que autorizava a importação desses produtos, mesmo sem registro no Brasil. Então, você veja como era o cenário lá em 2014. E isso provocou tanto a Anvisa, que a Anvisa nunca mais parou de trabalhar com esse tema de alguma maneira, né? Em 2015, no começo de 2015, teve a RDC, que regulamentava essa autorização excepcional de produtos à base de cannabis. Teve todos esses avanços outros regulatórios que o Fischer mencionou. Nós já estamos, se não me engano, na terceira geração de regulamentações para a importação de cannabis para o Brasil. Então, quer dizer, isso provocou a nossa autoridade a se mexer, a estudar o assunto. Em mais de uma temporada, em mais de uma diretoria colegiada, na época do Jarbas, já houve uma série de diligências da Anvisa rumo a outros países para conhecer como que lá, onde a cannabis já gozava desse status de essencial, para conhecer como eles estavam tratando essa matéria. E hoje, quando a gente vê essa regulamentação que a gente já existe, a 327, ela foi construída como fruto de um longo
claro, uma negociação política, naturalmente, mas também fruto de um longo trabalho de pesquisa por parte das autoridades regulatórias, principalmente dentro da Anvisa, de um intenso diálogo com a Receita Federal, com a Polícia Federal, com outros entes da União importantes nesse processo, né? E agora a gente está vendo o Congresso discutir, dentro da Comissão Especial de Medicamentos à Base de Cannabis, o que será o futuro desse tipo de produto no Brasil. Ou seja, nós já temos um reconhecimento por parte da nossa autoridade reguladora de medicamentos, nós já temos um reconhecimento do nosso legislativo também, e nós podemos dizer, é claro, primeiro de tudo, um reconhecimento social sobre a essencialidade da cannabis como ferramenta terapêutica. Tem uma pesquisa do Data Senado, se não me engano, de 2019, super recente nesse caso, que mostra que 79% dos brasileiros sabem que a maconha pode ser usada de alguma maneira terapêutica, 75% é capaz de indicar pelo menos uma indicação da cannabis para fins terapêuticos e 74% são a favor de que ela seja fornecida no SUS. Então, você veja, pelo menos entre a população, não há mais dúvida. Cannabis medicinal é da ordem do essencial, não mais do ilegal. Né? É claro que, como ainda existe a maconha dentro dessa esfera do ilegal, o avanço desse item essencial, ele está sempre tensionado com esse, vamos dizer assim, estigma que o passado construiu e que nós hoje, como movimento social, como indústria, estamos trabalhando para desconstruir. Infelizmente, nós temos hoje muito material humano, científico, para mostrar que esse assunto não é uma invenção da cabeça das pessoas, né? Como algumas vozes dissonantes querem fazer crer. Né? Eu acho que a cannabis promoveu toda essa rebuliço no Brasil, muito atrasado, né? Mas esse rebuliço certamente veio para ficar na esteira do que nós estamos vendo acontecer já em outros países, que estão muito mais avançados, mas eu acho que é questão de tempo até nós chegarmos lá no estado, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que você mencionou aí. Você vê, Ricardo, lá, durante a pandemia, hoje a gente tem 33 estados nos Estados Unidos que têm leis que te permitem comprar e vender cannabis de alguma forma, inclusive para uso social. Mas a maioria deles, claro, para uso medicinal. Desses 33 estados que permitem a venda em dispensários de produtos à base de cannabis, dos 33, 20 consideraram os dispensários um serviço essencial que deveria ser mantido aberto durante toda a pandemia. Ou seja, as autoridades não estão reconhecendo esse caráter essencial porque o consumo de cannabis seja algo muito importante para um pequeno grupo de pessoas que gosta de desfrutar ou beber socialmente, como se estivessem bebendo socialmente. Não, isso é sim uma questão de saúde pública. Ela previne sintomas bastante importantes nesse período de quarentena, como ansiedade, depressão, dependendo da variedade, ela pode ser usada para isso. Ela ajuda a lidar com problemas de sono, ela ajuda a muitos pacientes a dormir melhor, né? Então, quer dizer, lá fora, isso é ponto pacífico, isso é remédio para muitas pessoas, não só que estão usando isso categoricamente como pacientes, com uma carteirinha de paciente, mas também para um grande contingente de pessoas que isso é outra coisa que é revelada por essa mudança, que assim, a gente hoje sabe que muita gente que usa cannabis supostamente por motivos recreativos ou sociais, na verdade estão também se medicando, ainda que não saibam exatamente por quê e que não tenham prescrição para isso. Então você vê que isso é um reconhecimento muito importante de que isso realmente não pode mais, para as pessoas que estão consumindo, deixar de existir, né? Perfeito, perfeito, Tarci. Eu queria ouvi-los agora. Eu acho que foi super, super claro, quer dizer, como esse movimento veio, vamos dizer, de baixo para cima, né, e atingiu ali o Estado. Eu acho que a gente não pode deixar de reconhecer o papel que a Anvisa teve, independente, se realmente se comportou como um ente de Estado, né, e não de governo, né? Quer dizer, eu acho que a Anvisa é um órgão técnico de altíssima qualificação, com médicos e profissionais, pesquisadores aí realmente
muito qualificados e servidores aí realmente que se dedicam a todas as causas que chegam ali, nesse caso não foi diferente, né? E eu queria saber de vocês, então, Norberto, ali, quer dizer, o seu médico falou, olha, eu não vou prescrever, mas eu acompanho e tal, não sei o quê, porque eu acho que tem um ponto dessa cadeia aí que ainda é muito pequeno, e os dados que a gente tem, né, e o dado que eu tenho no universo de 450 mil médicos no Brasil, apenas 1.000 ou 1.000 e poucos prescrevem, ou seja, 0,24%. Eu fiz a conta outro dia, de 450 mil para 1.100, ainda prescreve ou já prescreveram cannabis, e muitos deles se ressentem e reclamam, mas eu não estou convencido pelas pesquisas, eu não sei, eu estou inseguro para prescrever e tal. Então, tem muita gente ainda assim. Eu acho que esse universo está aumentando, sem dúvida nenhuma, e a gente está vendo, né, como um todo. Mas eu queria te ouvir, Norberto, lá no começo e agora um pouco, como mudou também a relação dos médicos e o que deve ser feito, né, quer dizer, para ampliar esse universo, mesmo que o médico, eu acredito assim, mesmo que o médico não queira prescrever, eu acredito que ele deva conhecer a medicina canabinoide, o sistema endocannabinoide, que é um sistema, né, que faz parte do organismo do ser humano. Então, eu acho que a classe médica também pode se beneficiar desse conhecimento, ainda que ela não vá trabalhar com os produtos derivados da planta, não é isso? Então, eu queria te ouvir, Norberto, como é que começou e como é que você vê hoje a classe médica, e depois já pode passar para o Tarso aí, que eu quero também, eu tenho certeza que ele já conversou com muitos médicos nessa jornada aí. Eu acredito que essa percepção do ilegal para o essencial está acontecendo lá também, na classe médica, e eu queria entender, queria ver a visão de vocês, o que vocês tiram desse relacionamento com o médico. Claro que a Anne é acompanhada pelos seus médicos, e como é que foi essa mudança, né, Norberto? Como é que isso aconteceu? Ricardo, essa pergunta que você acabou de fazer, daria para fazer umas 3 lives de várias horas. O meu papel é esse, é fazer vocês falarem para a gente aprender, para eu também aprender. Eu também estou curioso. É complexo. Primeiro o seguinte, lá no início, nós ficávamos com muita raiva. Dava muita raiva às famílias de você querer prescrição e os médicos falarem assim, por exemplo, para o seu filho não funciona. Calma aí, como é que ele poderia dizer que para o filho não funciona se ele não conhece e nunca prescreveu? Como é que ele pode afirmar? Da onde veio o conhecimento para dizer que não vai prescrever? Tudo bem. Mas depois a gente começou a entender, a perceber que tem uma certa prudência, né? Assim, se a pessoa é médica, ela não conhece um produto, tem razão, ela não está prescrevendo. Principalmente porque nós estamos falando de medicamento e a grande maioria são crianças especiais que poderiam ter algum tipo de efeito colateral com esse uso. Então, assim, apesar da raiva das famílias, que a gente querer matar os médicos, a gente entende que, de fato, tem que ser prudente, tem que ser bastante tranquilo. Nós brigamos muito, e como o Tarso tinha comentado no início ali, essa articulação que foi feita lá no início, teve uma articulação bastante interessante, um pouco antes da reclassificação do canabidiol, que envolvia o Senad, a Anvisa, CFM, Receita Federal, Polícia Federal. Sei que teve reunião com todos eles lá. E uma coisa bastante interessante, apesar do CFM ser um órgão bastante com freio de mão puxado, que realmente já fez até documentos, cartas abertas, dizendo que são contrários ao canabidiol, apesar de toda essa dificuldade, nós conseguimos um posicionamento favorável do CFM aqui no Brasil, autorizando os médicos a prescreverem. Coisas que você não vê em outros países, os conselhos de medicina se posicionando sobre esse assunto. Então, assim, é um processo, de fato, de crescimento, e você percebe isso quando você conversa com os médicos, quando você conversa com os políticos e também até com o repórter. Na outra pergunta ali, que estava o negócio da mídia, né? A mídia foi essencial, a mídia tem um poder incrível, mas a gente percebe, as primeiras entrevistas que a gente dava na época para hoje, o resultado da entrevista. Por exemplo, quando a gente falava lá atrás que a gente era favorável à importação, à produção no Brasil, ao plantio no Brasil e o autocultivo, o que saía na televisão? Nada. Depois começou a sair o seguinte, nós somos favoráveis à importação, você via literalmente que eles cortavam a frase, não botavam o restante. Hoje não, hoje a reportagem sai completo. Se você fala que é favorável à importação, à produção no Brasil, ao cultivo no Brasil, cultivo associativo, ao autocultivo, isso já vai agora para a mídia. Então você percebe até uma aceitação dos redatores dos jornais, uma facilidade de você transmitir o seu conceito, os seus valores, as suas ideias.
porque os próprios redatores, as pessoas que fecham a pauta, já estão aceitando, estão entendendo o processo. Agora, assim, voltando aí para os médicos que você tinha perguntado, né? Ainda é muito difícil a gente localizar médicos que prescrevem. Infelizmente, a nossa medicina é muito baseada em estudos que remédio que serve para quê? E não realmente em tratar o paciente. Uma das coisas que a gente sofre muito com a Anne, que a gente questiona muito, a Catiele fica sempre indignada com isso, é que são poucos médicos que olham a criança como um todo. Por exemplo, se a Anne tá com um problema no fígado, tá mal no, sei lá, rim, sei lá o que for, chega no médico, o médico quer passar um remédio para aquele órgão. Cara, mas a Anne é uma criança especial, será que ela pode tomar esse remédio? Esse remédio não vai desencadear convulsões? Então, assim, apesar da gente ter avançado muito, são poucos médicos que têm essa visão holística. E nesse sentido, eu acredito que a indústria ela pode fazer um trabalho que talvez nenhuma das outras frentes pode conseguir fazer isso no Brasil, que é justamente desenvolver as pesquisas, interação medicamentosa, tem todo um conhecimento que pode ser desenvolvido pela indústria, que a gente vai ter muita dificuldade se for fazer isso através de uma associação, através de um autocultivo. Principalmente quando a gente está falando de crianças especiais. A Anne, ela não fala. Então, assim, se eu sou um adulto e quero usar a cannabis para algum tipo de enfermidade, e eu sei interagir, eu consigo explicar o que eu estou sentindo, cara, eu acho que o autocultivo é uma sacada legal para essa pessoa, se ela tem tempo, se ela tem conhecimento e ela gosta de fazer isso. Agora, se você pega uma criança que não fala como a Anne, que não se comunica, que você não sabe o que ela está sentindo, ela demonstra muito pouco o que está sentindo. Você simplesmente entrar com uma planta que você fez em casa, que você não sabe exatamente o que tem ali dentro, quanto que você conseguiu fazer, e qual a interação medicamentosa que você vai ter com os remédios, isso é muito ruim. Então, é mais ou menos o que a gente vivia muito forte. Eu dizia que lá, eu posso até dizer que no final de 2015 a gente estava meio escuro, a gente estava pisando em ovos em relação a essa interação medicamentosa para as crianças especiais, principalmente, né, que a maioria dos contatos das famílias que eu e a Catiele temos. Hoje não, hoje já tem uma base de conhecimento, já tem um conjunto de informações, só que essas informações elas foram sendo desenvolvidas, sendo construídas nos grupos sociais e com alguns médicos que se especializaram no sistema endocannabinoide. Então, assim, hoje eu percebo uma lacuna e uma necessidade de um investimento mesmo direcionado, organizado, para fazer esse trabalho, para fazer essa conscientização dos médicos, a capacitação dos médicos e mostrar para a sociedade, inclusive, que tipo de impacto tem cada um dos produtos que está sendo desenvolvido à base da cannabis. E na minha cabeça, quem pode fazer isso é a indústria. Ela que tem o conhecimento, a competência e dinheiro para fazer esse tipo de trabalho de pesquisa. Perfeito, perfeito. Eu até escrevi recentemente aí sobre alguns cursos aí oferecidos pela indústria, né? E eu acho que nesse papel de pesquisa, né? E você falou muito bem, Norberto, o médico ele confia no estudo, ele confia na pesquisa, no número, na evidência científica e tal, e está certo em fazer isso, né? E eu vejo que o nome do jogo é informação, o nome do jogo é conhecimento, né? E você, Tarso, como profissional do conhecimento, então você vê um crescimento, quer dizer, não só entre médicos, mas também, muitas vezes eu vejo médicos falando assim, mas não tem pesquisa. Assim, não tem pesquisa porque a planta era proibida. Né? Agora que a planta vai ser, que ela virou essencial. Quando ela era ilegal, não dava para fazer pesquisa, senão você correu o risco realmente de ser preso. Né? E agora eu acho que a legislação, tanto brasileira como de outros países no mundo, nem só nos países onde é 100% legalizado, ela já autoriza uma pesquisa e eu acho que as evidências começam a vir de forma mais, vamos dizer, mais consistente, mais robusta, com pesquisas mais extensas, né, e com melhor qualidade. Né? Então, você tem visto também essa conversa com os médicos, enfim, você ouve um pouco isso também, como representante da indústria também tá? O que os médicos te pedem mais aí? Vamos dizer, eu comecei a ter esse contato com o médico antes de entrar, né? E hoje na indústria eu tive a oportunidade de conhecer bastante coisa de um outro prisma, vamos dizer assim. Quando eu, ainda lá no começo, quando a gente estava contando a história da Anne, eu lembro de ter entrevistado o Dr. Aranha, me escapou agora o primeiro nome dele, Mauro Aranha, que era então vice-presidente do Regional de Medicina de São Paulo e presidente do Conselho de Ética. Além de médico, ele era filósofo. Ele é filósofo. E ele era, naquela época lá de 2014, uma das poucas vozes dentro da comunidade médica, fora os médicos raríssimos médicos que já estavam dispostos a prescrever naquele momento. Ele foi
uma das poucas vozes da comunidade médica que falou: esse debate é importante, vamos levar para dentro do conselho, precisamos discutir isso. E aí, numa conversa, uma vez ele falou para mim assim: Tarso, sabe o que acontece? É que a maioria dos médicos que existe hoje por aí são médicos da minha geração. E a minha geração cresceu lá nos anos 50, 60, aprendendo que cannabis é maconha e maconha é uma coisa do diabo. Assim mesmo. Quando nós íamos para a faculdade de medicina, nós só estudávamos isso dentro dos capítulos de toxicologia e dentro do contexto da dependência química, que é uma coisa que, para qualquer leigo, é uma coisa que assusta, né? Então, por esse contexto moral mesmo, né? Os médicos têm muito medo, até com os próprios pares, de trocar informações sobre esse assunto. Isso ele falou em 2014. Tá? Aí, passados muitos anos, eu já trabalhando com Entourage, nós fizemos uma pesquisa qualitativa. Nós entrevistamos diversos médicos prescritores e não prescritores. Eu não posso revelar maiores detalhes da pesquisa, mas posso contar uma coisa que qualquer pessoa que lide com isso diariamente, como nós todos aqui lidamos, sabe, que hoje, né? Muita gente fala em preconceito dos médicos como um impeditivo para a prescrição. Mas, na verdade, a gente começou a perceber que, mesmo os médicos não prescritores, apesar deles estarem imbuídos de um preconceito, e o preconceito vazar, assim, pelos poros, conforme eles falam, mesmo esses caras, às vezes, falam assim: não, eu prescreveria. Ou seja, ele já reconhece que pode ajudá-lo. Mas eu não sei. Ou seja, nós já estamos num momento novo em que o grande impedimento à prescrição não é mais um preconceito ou uma dúvida sobre aquilo funcionar ou não, mas é sobre como aquilo funciona, como eu prescrevo, o que eu posso prescrever, como o meu paciente vai obter esse tipo de coisa, né? Muito se falava naquela época: não existem evidências. Os médicos já não estão falando isso. E esse adágio foi aposentado. Para você ter uma ideia, hoje em dia, você entra no clinicaltrials.gov, que é uma ferramenta de rastreamento de ensaios clínicos mundo afora. Existem ensaios clínicos hoje em dia sendo feitos para 262 condições diferentes. Né? Então, o médico já fica meio sem jeito de dizer que não existem evidências. A grande de pesquisas sobre o uso terapêutico começou em 1992, quando um pesquisador tcheco associado ao Rafael Mechula identificou, na verdade, em 1992, o que acontece? Eles encontram o elemento de dentro da gente que se conecta com o receptor canabinoide. Então, eles falam assim: opa, agora nós temos as duas pontas do mecanismo. Agora nós sabemos que dentro do nosso corpo tem um mecanismo que controla um monte de sintomas, além de mediar os efeitos da cannabis. Então, ali foi o boom de pesquisas. Em 1992, havia 2 ensaios clínicos sendo feitos, foram produzidos e publicados 2 ensaios clínicos feitos sobre cannabis. Tá? Em 2014, quando a gente lançou o Ilegal, o número de ensaios clínicos publicados sobre cannabis medicinal já era de 35. Ou seja, aumentou quanto? 18 vezes em 5 anos. E em 5 anos não, em quase 20 anos, né? Isso. E desde então, de 2014 para cá, não se produz menos de 30 estudos por ano. Estudos de ensaio clínico, que é o grau assim, de confiabilidade mais elevado que existe hoje para testar a eficácia de um medicamento. Né? Em 2018, chegaram a ser produzidos 50 medicamentos. E, assim, então, quer dizer, as evidências estão chegando. Os médicos hoje já não estão mais tão desamparados quanto antes. Ainda falta informação? Ainda falta, porque, afinal de contas, nem todo médico tem tempo de se atualizar, frequentar congressos e estar tão atualizado sobre uma coisa que avança muito rápido. O conhecimento, ainda existem muitas lacunas sobre o conhecimento que a gente tem dos mecanismos de ação, de quais canabinoides são mais indicados, em que dosagem para cada indicação. Os protocolos não estão bem estabelecidos. Então, os testam com o paciente certo. Aí testa com outro paciente, às vezes não dá certo. E nem sempre ele sabe explicar. Provavelmente é uma questão genética individual. Mas, ora, hoje em dia, existe uma certa meia dúzia de medicamentos para dores crônicas que são ministrados para pacientes que não resolvem
a dor com nenhum outro tipo de medicamento. Dessa meia dúzia, quando você vai olhar, nenhum desses 6 medicamentos mais usados para dores crônicas funciona com mais de 50% dos pacientes. Nenhum deles. Então, nesse ponto, a cannabis não é diferente dos outros. Então, ainda faltam protocolos, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais os médicos entendem que, opa, tem um remédio aí, a coisa está avançando. E aí é que, para melhorar isso, aí é que é o nosso papel. Aí é o papel de uma empresa como a Entourage, que é o quê? Produzir esse conhecimento. Porque é claro que a substância tem um risco de segurança, um perfil de segurança alto. Né? A cannabis sabe que não está associada a overdoses, ela não causa depressão do sistema respiratório, nem cardiovascular, que são sistemas vitais. Né? Então, ela pode ser consumida sem grandes receios de efeitos adversos graves. Por outro lado, também não dá para a gente ficar nesse chutômetro pelo resto da vida. Nós queremos saber exatamente o que funciona para cada paciente. E aí tem que fazer ensaio clínico, tem que fazer formulação, tem que verificar exatamente quando funciona cada medicamento. E aí sim vem o papel essencial da indústria de promover os recursos e a capacidade de pesquisa para que esses estudos sejam feitos e beneficiem a população, mas beneficiem quem no meio do caminho? Os médicos, que precisam entender o que estão fazendo para prescreverem com mais segurança. Perfeito. Acho que o Norberto tem uma complementa aí a sua fala. Quando você comentou, né, dessa parte da segurança da prescrição, isso eu achei legal e voltou na minha cabeça uma informação extremamente importante que eu tinha falado antes ali. Quando eu digo que a indústria precisa se envolver com essa parte de conhecimento, de investir nessa parte aí, eu não estou dizendo, primeiro, que não existem pessoas no Brasil, que não existem associações com alta competência e conhecimento. Ok? Eu só estou dizendo que a quantidade de investimento necessário para esse tipo de estudo é muito superior do que pequenos grupos conseguiriam fazer. E por que eu digo isso? E aonde que está o risco e a necessidade do investimento? Poucas pessoas sabem disso, mas tudo indica que o canabidiol ela faz uma interação com benzodiazepínicos. Então, por exemplo, se eu estou dando um remédio anticonvulsivante para a AME, que é um benzodiazepínico, e entro com canabidiol, o canabidiol não vai fazer mal para ela, mas o benzodiazepínico, que vai ser hiperpotencializado, pode fazer mal. Ou seja, mas então tipo de estudo necessário, né? É um estudo necessário e que, assim, por mais que a pessoa estude, conheça, seja apaixonado pela planta e queira fazer isso com uma associação, é preciso uma coisa muito mais ampla. Porque uma associação, por exemplo, não vai conseguir combinar todos os remédios que existem, que as pessoas estão tomando para fazer análise de impacto, de combinação, que é um estudo que aí seria teste, né? Fazer um teste, vai testando para ver se tem impacto. A indústria tem outros mecanismos, né? A ciência consegue fazer estudos de outras formas que são mais caras, mas muito mais efetivas. E aí vai trazer para as famílias a segurança. Se eu posso ou não posso dar qual tipo de canabidiol para minha filha e que tipo de impacto ela pode ter, de acordo com a combinação de remédios que ela está tomando. Acho que é por aí, né, Tarso? Por aí. Eu acho que as associações também têm outros papéis, até na interação com a indústria mesmo, no sentido de prover informação, principalmente, né, com o trabalho que as associações fazem muito bem, de acolhimento dos pacientes, e até nessa área da pesquisa, eu acho que eles também têm um papel relevante, uma contribuição, na medida em que eles podem sempre contribuir com as redes de pacientes que eles têm nesse processo de acolhimento, né? Agora, eu acho que, pensando nessa coisa dos médicos, inclusive, Ricardo, eu acho que, assim, e para onde vamos, né? Eu acho que os médicos, a gente teve recentemente aí um colega nosso, Alfredo Pascoal, trouxe um dado muito bacana sobre as prescrições que estão saindo da Anvisa, né? Você deve ter visto. E eu fiquei muito feliz de ver assim que ano passado, com todo esse debate que houve sobre a regulamentação, mas também na esteira de algumas simplificações que a Anvisa fez no processo de importação, a gente tem visto que o número de pessoas obtendo autorização para importar produtos à base de cannabis tem aumentado a cada trimestre, sem parar, desde o meio do ano passado. O aumento é substancial. E por que isso está acontecendo? Né? Eu dei alguns exemplos aqui. Claro, o debate favorece, né? A facilitação dos documentos favorece, mas qual que é o gargalo? É o número de prescrições. E aquilo ali é um indicador
de que, o número de prescrições está aumentando. E ele não está aumentando por acaso. Ele está aumentando porque, felizmente, inclusive graças à indústria também, as empresas que estão no mercado trabalhando para formar médicos e ajudá-los a estar mais seguros com a prescrição. Olha quem chegou aí. Eles estão se sentindo mais seguros para prescrever, né? Então, isso é um indício de que dentro da comunidade médica, apesar de todas as lacunas de conhecimento que ainda temos, já existe um grau de segurança maior, né? E a gente vai vendo que isso isso vai nos levar a um caminho institucional que vai abranger toda a categoria, toda a indústria, todo o setor. Quando eu digo setor, eu digo, por exemplo, estou me referindo, por exemplo, à entrada dos planos de saúde. A gente aqui falou já, né? Os pacientes já aderiram, os deputados já aderiram, a FCE Pharma já aderiu, né? Os médicos, a Anvisa já aderiu, a indústria farmacêutica está aderindo, né? E agora os planos de saúde têm que aderir. Logo, os planos de saúde vão aderir, inclusive porque com a RDC 327 e os produtos que a gente vai ter no mercado a partir do ano que vem, né? O produto já temos, inclusive, um produto no mercado hoje, vamos ter mais no ano que vem. Então, o nível a relevância desse mercado de cannabis vai começar a crescer para esse setor também, que vai ter que reconhecer essa essencialidade também. Lá na Alemanha, por exemplo, eu estava vendo os dados do mercado alemão, que está hoje no 3º ano de regulamentação, e lá na Alemanha, os planos de saúde já reembolsam o equivalente a 10 a 15 milhões de euros por mês para o consumo de produtos de cannabis, de medicamentos de 10 a 15 milhões de euros por mês. Uma curiosidade, que aqui ainda é muito polêmica. Você vê que a gente vai galgando aos poucos os passos, né, Fischer, como você falou. Lá, metade desses 15 milhões de euros por mês é usado para o reembolso da compra de flores de cannabis. Ou seja, um produto de cannabis com baixo grau de processamento, mas que tem um reconhecimento também da parte médica. Ou seja, os médicos reconhecem que mesmo esse item com baixo grau de processamento e relativamente baixo valor agregado, mesmo esse já é essencial, né? Então, é claro que quando a gente tiver produtos mais sofisticados, mais seguros, que passaram por ensaios clínicos, isso vai se tornar muito mais relevante. E aí sim, eu acredito que nós teremos, vamos dizer assim, um mercado de cannabis medicinal maduro, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu aproveitar esse que a gente está chegando no final aqui. Tem umas perguntas aqui da audiência. O Flávio Facini faz uma pergunta que tem a ver com que a gente... desculpa, Flávio, demorar aí, que o pessoal estava falando muita coisa aqui. Desculpa pegar sua pergunta só agora, mas eu acho que dá tempo da gente responder. Eu não sei se o Flávio é médico ou não, mas ele está perguntando aqui onde estão publicados os estudos científicos sobre o uso do canabidiol, né, em que revistas científicas de referência estão publicados esses estudos. Então, você falou aí de um site, enfim, de referência. Eu não sou médico, nem o Norberto, nem o Tarso, talvez profissionais de saúde consigam dizer aí as fontes e tal, mas eu acho que tem muita coisa já publicada e muita coisa por ser publicada. Você tem alguma dica aí para o Flávio ir atrás desses documentos? Olha, depende muito da indicação que ele está querendo, né? Hoje, recentemente saíram edições especiais sobre cannabis da Epilepsy, que é um periódico de referência na área de epilepsia. Teve também uma edição especial da Nature, que é uma das principais revistas de divulgação científica do mundo, só sobre cannabis. Então, acho que são duas referências seminais, assim, fundamentais. Claro, ele pode buscar no Google Scholar ou no PubMed ou na Biblioteca Cochrane estudos mais específicos sobre as indicações que ele quiser. Eu acho que são as ferramentas mais interessantes. E tem um livro muito bem feito que foi publicado em 2017 pela National Academy of Science, Engineering and Medicine dos Estados Unidos, que é uma organização científica super de referência. Eles produziram um calhamaço onde eles fizeram uma revisão das indicações, da evidência científica sobre uma série de indicações terapêuticas da cannabis. Esse é um belo documento, eu recomendo esse como uma leitura abrangente e relativamente recente.
Perfeito, perfeito. Obrigado, Tarso. Acho que respondeu aí. Enfim, depois a gente está à disposição aí para tirar mais dúvidas. Acho que respondeu a pergunta do Flávio. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Carvalho também, se as farmácias de manipulação estão autorizadas a importar. Eu acredito que não, mas eu queria te ouvir. Porque atualmente não tem. O que eu sei que a importação atualmente é individual, né, para pessoa física, né? Não é isso, Norberto? A Anvisa autoriza o indivíduo com receita médica, indicação, laudo médico, e a Anvisa autoriza, e a importação é individual, né? Que você só conhece com essa. Mas já tem compra em farmácia. E tem registro em farmácia também com receita. Tem um produto já registrado, 2 produtos registrados no Brasil, onde você consegue comprar na farmácia no Brasil. Enfim, a gente está chegando ao fim aqui. Eu não sei se vocês querem fazer as suas considerações finais. Nádia, como é que a gente está de tempo aí? Olha, a gente tem mais 4 minutos. Não sei se tem mais alguma pergunta da audiência e a gente abre as considerações finais. Tiveram várias perguntas aqui. Aí, antes de responder para você, Ricardo, seu último comentário aí sobre a importação, a Catiele chegou aqui. Oi, Catiele, bem-vinda. Tudo bom? Obrigada. A furona aqui na live dos outros. Perfeito, bem-vinda. Obrigada. Aí eu vou deixar a Cátia responder. Mas assim, olha, essa parte da importação individual é um dos fatos que tem impacto que nós estamos falando sobre os médicos. Porque hoje, para o médico prescrever, ele tem que fazer 3 documentos, ele tem que preencher uma série escrever uma série de coisas, fazer um relatório. Cara, os médicos atendem uma pessoa atrás da outra. Às vezes o médico não tem tempo para fazer isso. Então, assim, a burocracia que existe hoje já melhorou muito. É impressionante o quanto melhorou desde o início. Mas, assim, a burocracia ainda para você conseguir a autorização da Anvisa, que o médico tem que prescrever, muitas vezes inibe também a atuação do médico. Porque se ele parar para fazer isso, ele não vai conseguir atender. Vou deixar a Cátia dar um oizinho para vocês. Já falei oi, eu tô só de bicona aqui. Pode continuar, tem 3 minutos, vai, gente. Vamos lá, então. Responde aí as perguntas. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui sobre a regulamentação, também do Flávio Facini também foi perguntando se o óleo de uso medicinal é regulado pela FDA, né, que é Food and Drug Administration, que seria o análogo à Anvisa, né? Eu realmente não sei, porque eu acredito que seja uma regulamentação federal e no âmbito federal nos Estados Unidos ainda não está regulamentado, né? São legislações estaduais que permitem esse uso, mas não tenho certeza, tá? Você provavelmente sabe mais do que eu. Bem, a FDA é Food and Drug Administration. Food and Drug Administration. Seja como suplemento alimentar, seja como medicamento, o óleo de cannabis está sujeito ao controle sanitário do FDA. Lá, eles autorizam o uso de produtos de CBD na lei federal, inclusive, né? Mas só de CBD, né? Produtos feitos de cânhamo. Mas como suplemento alimentar, o único produto registrado como medicamento nos Estados Unidos é o Epidiolex, que é um produto de CBD isolado, né? Que não está registrado no Brasil, inclusive. Agora, a maioria dos produtos que estão lá, que tem lá e que chegam aqui, alguns inclusive, são suplementos alimentares, né? Então, eles não obedecem os controles de qualidade típicos da indústria farmacêutica, por isso que eles não são registráveis no Brasil. Eles não são feitos sob condições de boas práticas de fabricação da indústria farmacêutica. Eles não têm determinados controles de qualidade que são essenciais e que agora são obrigatórios no Brasil para os produtos registrados, como testes de estabilidade, determinadas exigências de controle analítico para garantir que o que tem rótulo está dentro do frasco, né? Então, a gente está caminhando aqui no Brasil para uma regulamentação muito mais rigorosa do ponto de vista da proteção da segurança do paciente e da proteção da eficiência, né? A gente tem uma regulamentação transitória apenas, mas certamente o que vai prevalecer aqui para o paciente brasileiro é uma indústria regulada como medicamento, na qual teremos, né, claro, desafios maiores para o registro de produtos, mas que ofereceremos, em contrapartida, produtos muito mais garantidos para o médico que prescreve e para o paciente que precisa de algo que funcione, né? Perfeito. Eu acho que essa sua resposta aí, inclusive, responde aqui, o Sérgio Carvalho também perguntou, para a indústria farmacêutica, o que é exigido para registro do fabricante do insumo, obrigatório GMP, DMF, estudos de estabilidade da zona IVB. Eu acho que tudo isso está sendo discutido e a Anvisa tem sido muito rigorosa, né, Tasso, nessas exigências e está exigindo realmente todos esses parâmetros, né, de boas práticas de fabricação, como de estabilidade, segurança dos produtos que serão registrados no Brasil. É isso?
Exatamente. Eu acho que assim, a gente está num processo de discussão aí no Legislativo que, eventualmente, tomara, permita a produção de produtos de cannabis por outros meios, além deste da indústria farmacêutica. Mas podemos, assim, independentemente do caminho que esse projeto de lei tome no Congresso, nós hoje já desfrutamos de uma regulamentação que permite à indústria farmacêutica produzir e comercializar produtos à base de cannabis, obedecendo controles de qualidade típicos da indústria, que asseguram segurança e eficácia, né? Perfeito, perfeito. Acho que está na hora da gente se despedir. Que pena, né, Nádia? Pena. Gente, o debate tá muito bom. Tem vários perguntas e comentários vindos do YouTube também. Então, obrigada a toda a audiência que esteve aqui no Zoom, mas também no YouTube. E eu não posso deixar de ler um comentário do Márcio Ives, que dá boa tarde a todos, e fala que quer desejar felicidades para o Norberto pelo aniversário e também pela luta constante na área, junto com a sua linda esposa. Então, poxa, parabéns aí, Norberto, também. Parabéns. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas está até rolando uma campanha aí para batizar esse projeto de lei em homenagem a Anne Fischer, que é a nossa primeira paciente de cannabis medicinal legalizada do Brasil. Certamente houve outros pacientes antes, mas legalizado, reconhecido e principalmente divulgado para o Brasil, para inspirar tanta gente. A Anne foi a primeira, né? Então, realmente, ela representa um marco, por isso essa sugestão aí de nome para o projeto de lei. Bem oportuna a sugestão, por sinal, né? A lei Com Anne Fischer é uma lei que vai pegar, com certeza. Com certeza. A gente tem a esperança de que humanize mais o assunto, sabe? Assim, nós sabemos que tem muita gente que milita muito enfaticamente nessa causa. Tarso sabe muito bem disso, né, Tarso? Mas a Anne dá uma carinha para a lei, sabe? Então, assim, dá uma humanizada. Acho que isso é um ponto muito positivo. Merecido. E a gente fica lisonjeado, né, de poder participar dessa história toda. Obrigada, Tarso. Obrigado você, Kátia. Com certeza. Eu agradeço os parabéns aí do aniversário. Um forte abraço para o Márcio Ives aí que mandou a mensagem. E para vocês todos também. Tarso, a gente é seu fã, eu e Catiele, a gente sempre admira as suas colocações. Para você, ó. Tu é o cara. Juntos. Hashtag tamo juntos. É isso aí. Tamo juntos. Pessoal, e chegamos ao fim. Infelizmente, a gente precisa encerrar aqui a live de hoje. Então, eu gostaria de só abrir para algumas considerações finais. Começo contigo, Ricardo. Bom, como eu imaginava, foi riquíssima a discussão. Eu aprendi mais um monte, como sempre. Enfim, estou lá à disposição no meu blog, o Cannabis, no site da revista Veja, para quem quiser trocar ideia, perguntar. Enfim, eu só aprendo com esses mestres aí. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo convite e seleção dos convidados, que realmente foi riquíssimo. E estou aí à disposição para as próximas, que como a gente aprendeu aqui, o nome do jogo é informação, conhecimento e ciência, e para isso que a gente está trabalhando. Esse foi o que motivou eu criar o meu blog e eu mergulhar de cabeça nesse assunto. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado pela companhia, Norberto. Obrigado pela companhia Tarso, Catiele, que chegou aí no final, mas brilhantemente abrilhantou a nossa live. Muito obrigado e parabéns pela luta de vocês. Enfim, estou à disposição aqui para a gente continuar essa conversa em outros fóruns e, quem sabe, de volta aqui também. Com certeza, Ricardo, é nós que agradecemos. Tua participação foi rica. Obrigada. Obrigado. Catiele, por favor, vocês, últimas considerações? Nádia, eu acho que era isso que a gente falou. Acho que cada um consegue contribuir com um pouquinho, e o pouquinho que a gente conseguiu com a nossa história, com a história da Anne, nós nos orgulhamos muito, e que esse assunto venha andando em passos largos. Eu acho que essa é a ideia. Da minha parte, lá quando tudo começou, a gente precisava de informação para derrubar preconceitos. Como o Tarso já falou, muitos dos preconceitos já caíram. Agora a gente precisa de informação para dar mais segurança, para que a gente possa ter uma regulamentação que, de fato, vá atender a sociedade brasileira, mitigando ao máximo os riscos aí para as mães e para essas crianças aí do Brasil afora. Não só crianças, né? Pessoas. A gente fala crianças porque é a nossa realidade. Mas nós sabemos que é uma gama muito grande de pacientes de todas as idades. Com certeza, e pode ter certeza que conte conosco, conte com o WNTC e com a FCE Pharma nessa luta. Estamos juntos. E Tarso, por último?
Bom, Nádia, queria mais uma vez agradecer pelo convite, queria agradecer a mediação aqui do Ricardo, que foi ótima, ficou muito legal, deu um ritmo de bate-papo bem bacana. Agradecer aí pela eterna parceria com Fischer, com os Fischer, parabenizar por toda a luta. Queria fazer um comentário assim sobre esse projeto de lei. Espero que ele passe, sim, mas não apenas passe, né? Eu espero que ele passe da maneira que precisa passar para melhor atender os pacientes, que são a razão de tudo isso que a gente está fazendo, né? E queria também me colocar aí à disposição para o pessoal da audiência, quem precisar de alguma coisa de minha parte ou da Entourage, só nos encontrar nos canais aí das redes sociais. Teremos prazer em conversar, tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada a toda a audiência que esteve conosco na tarde de hoje. Esse webinar foi gravado e em poucos dias estará disponível nas nossas plataformas, no site da FCE Pharma, como do WNTC também. Qualquer dúvidas, é só entrar em contato conosco também pelo site ou pelas mídias sociais, estamos à disposição. Então, obrigada a todos novamente, uma ótima tarde e até o próximo.